noite, irmãos, mais uma vez, né? Que a graça e a paz estejam convosco, amém? Como estamos na casa do Senhor, peço aos irmãos que tenham referência na casa do Senhor, porque a mensagem de Deus está aberta e ela tem que ser mostrada e ensinada, amém? Bom, a mensagem de hoje já foi colocada aí, né? Pelo irmão aí, que fala dos 7 erros. E está lá em Provérbios 6, 16 e ao 19. Proclamada, porque tem muitos, infelizmente, que têm dificuldade de como ser um cristão, ou até mesmo não sabem como é ser um cristão. Porém, o livro de Provérbios vai mostrar onde estamos errando. Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim, Provérbios 6,16: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma o detesta, abomina. E diz assim: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos e pés que se aproximam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Amém? Essas 7 coisas o Senhor abomina. A mensagem de hoje serve como um alerta para aqueles que se dizem cristãos, porém não são a luz, porque o certo é ser a luz para aqueles que estão lá fora, mas também muitos têm que ser a luz, não só dentro das igrejas, como também fora, ou seja, cada um tem que mostrar o seu caráter, para que outras pessoas reconheçam, né? Muitos lá fora têm uma visão totalmente errônea em relação à igreja e em relação a Deus, a palavra de Deus. Agora, por quê? Será que estamos andando em comunhão com a palavra de Cristo? Será que estamos, de fato, seguindo os conselhos dele, os princípios que Cristo mandou para nós? Ou será que estamos desobedecendo ou obedecendo a sua lei? Como foi dito lá em Provérbios, né? Porém, existe o primeiro erro: olhar orgulhoso. Em outras traduções, isso é chamado de olhar aflito, né? Altivos, é isso mesmo. Descreve o tipo de pessoa que transmite uma sensação de superioridade, ou seja, essa pessoa que tem um olhar ativo, ela se acha superior às demais. Ou seja, a pessoa tem um determinado cargo de uma empresa, essa pessoa é empregada, aí de repente o patrão coloca esse empregado num patamar maior, ou seja, como o patrão ele é o presidente, ele vai colocar o empregado como vice-presidente, e esse tal vice-presidente, digamos assim, é o que vai se achar com superioridade, vai achar que é maior que os outros empregados. Porém, o presidente pode muito bem tirar o cargo daquela pessoa, e essa pessoa não vai ter aquela superioridade que tinha antes, né? E também essas pessoas mostram desprezo, até porque pessoas que têm superioridade, olhar orgulhoso, elas desprezam outras pessoas, não ouvem conselhos, não ouvem ensinamentos e simplesmente até esquecem de que foram colocadas lá por determinada pessoa. Um exemplo maior é Lúcifer. Lúcifer é um exemplo maior. Por quê? Porque Lúcifer, ele era o regente dos anjos, ele foi colocado para
comandar os anjos lá, né, em relação aos louvores, né, que até porque ele era regente do louvor. Porém, o olhar orgulhoso de Lúcifer fez com que ele subisse de nível, a ponto de tentar querer tomar o trono de Cristo, porque ele se achava maior que Cristo, principalmente por conta da superioridade, até porque ele foi um anjo criado por Cristo, criado por Deus, para ensinar os anjos em relação aos louvores, né? E também, a pessoa com esse tipo esse olhar, geralmente, se acha superior com as outras, como eu acabei de dizer. Pois é, acabei de explicar aqui. Indiferentes ou até mesmo distante. É o tipo de pessoa orgulhosa que acha que está acima de outras pessoas. E isso não só em pensamento, mas também em atitudes, né? Em pensamento elas se acham maiores, principalmente em atitudes. O segundo erro é a língua mentirosa. Em outros termos, a pessoa que tem a língua mentirosa, ela é do tipo de pessoa que mente. É o tipo de pessoa que mente, seja a mentira que for. Ela sempre vai inventar uma mentira no trabalho, vai inventar uma mentira em relação à pessoa e vai também inventar uma mentira para tentar conseguir algo ou alguma coisa. A mentira pode magoar, pode ferir e pode até mesmo tirar a confiança da pessoa. Porque uma mentira, quando ela é dita várias vezes, a pessoa perde a confiança da pessoa. E isso é um fato, infelizmente. Quantas vezes alguém já mentiu sobre você? Quantas vezes alguém já mentiu sobre mim? Muitas vezes. Agora por quê? Porque às vezes a pessoa que mente, ela acha que tem a informação toda. Aí inventa uma determinada mentira, determinada desculpa, para tentar não só diminuir a pessoa, como também o caráter dela. Agora, de acordo com a mentira que ela for dizer. Porém, a pessoa que mente também está perdendo o seu caráter. Muitos que mentem perdem o caráter que tem. Ou seja, uma pessoa confia em irmão A, mas quando ela começa a criar alguma mentira a respeito de você perde a confiança nela. Infelizmente, isso é um fato. A Bíblia, nos 10 mandamentos, já nos alerta em relação à pessoa que vive criando mentiras a respeito do próximo. E está lá em Êxodo 20:16. Quem abrir a Bíblia, fique de pé e fala a respeito desse mandamento. Êxodo 20:16 diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Amém. Em outras traduções, diz o seguinte: não diga falso testemunho contra ninguém. Ninguém. Se você conta uma mentira a respeito de uma pessoa sem saber o real motivo ou os fatos, mas cria uma mentira com o objetivo de sujar a imagem daquela pessoa, você está sendo um mentiroso. Até porque a Bíblia diz, a mensagem também até diz, língua mentirosa. Eu até coloquei um exemplo da serpente. A serpente, lá em Gênesis, ela foi um exemplo de mentira. Por quê? Porque ela enganou a Eva, inventando uma mentira. A Eva, infelizmente, acabou acreditando nessa mentira. Agora, por quê? Porque a mentira, quando ela é muito bem dita, a pessoa, seja ela quem for, a pessoa mais inocente que for, ela acredita. Como eu falei, a mentira, quando ela é citada várias vezes, ela pode se tornar verdade. Infelizmente. Porém, existe uma forma oposta, que está lá em Efésios 4:29.
tem a forma da mentira, porém, existe a forma oposta, que é você. A mentira diz que você fala da pessoa de forma errada. Porém, em Efésios, diz o contrário. Quem encontrou, leia Efésios 4:29. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Se você for falar algo, não fale mal, fale bem. Em relação ao cristianismo, para quem é cristão, se você é cristão, fale bem daquela pessoa, fale bem do comportamento dela, fale bem porque ela está lendo a palavra de Deus, louvando, mesmo que essa pessoa não seja de igreja, você tem que dar um bom testemunho. Amém? Amém. E o terceiro erro: mãos que matam gente inocente. Isso é um fato que a gente vê todos os dias. Pessoas matando por conta de dinheiro, pessoas que matam por conta de brigas medíocres, pessoas que matam até por status, pessoas que têm um status maior e quer subir de nível. Às vezes a pessoa também mata por conta de divórcio, por conta de amizade e até, pasmem vocês, por conta de inveja. E a inveja é algo que muitas vezes é o que mais acontece. Tem um caso aí de uma jovem, já é um caso um pouco recente, que ela morreu a facadas por um aluno. Agora por quê? Porque ela era feliz. Até quem é feliz causa inveja. Tudo é inveja. Às vezes a pessoa tem um carro melhor e o outro não tem. Tem uma casa melhor e o outro não tem. E o que é que essa pessoa que tem inveja faz? Às vezes suja a imagem daquela pessoa ou até mesmo tira a vida daquela pessoa. E isso é um fato. E também, o caso também mais recente é esse: o aborto. Pessoas que não podem se defender e não tem como se defender, né? Existiu um documentário que eu vi há uns anos atrás. O nome do documentário é O Grito Silencioso. Só o tema já nos deixa indignados e até mesmo tristes. Por quê? Porque nesse documentário mostra o vídeo desse documentário fala a respeito do aborto, de um médico que era abortista, mas deixou de ser abortista. Ele passou a ser defensor da vida. Esse homem, esse médico, na vida dele, ele já tinha feito mais de 5.000 abortos. 5.000 abortos. Exatamente, assassinato. 5.000 abortos. E nesse documentário ele mostra e descreve como é que o aborto é feito. Como o aborto é feito. Só existe até um fato. Existe um fato de que ele colocou esse vídeo do documentário sobre o aborto para pessoas que defendem o aborto. Essa pessoa, um médico, que era jovem, na época, ele tinha uns 20 anos na época. Esse médico colocou esse vídeo para esse jovem assistir. Ele viu o vídeo do aborto, da forma que o aborto era feito, e no instante ele saiu da sala. Ele tinha visto o aborto, ficou indignado e viu, e saiu da sala. Nesse momento, ele se sentiu com a consciência pesada e se sentiu responsável por aqueles assassinatos. E também tem um caso que esse médico aí convidou uma feminista que é a favor do aborto e trouxe ela também para a sala para ver o vídeo. Neste momento, quando ela viu o vídeo, ela nunca mais pensou em fazer ou em defender o aborto.
muitas pessoas se sentem culpadas por conta desse tipo de assassinato. Mas também tem o matar, que é o matar moralmente. Seja não só matar moralmente por atitudes, mas também você mata a pessoa no coração. Porque se no coração você já quer o mal daquela pessoa, e você já desejando o mal para aquela pessoa, você está matando ela moralmente. Isso também é um assassinato. Os mandamentos de Deus nos alertam em relação daqueles que matam, não só espiritualmente, como fisicamente. E está lá em Êxodo. Quem tiver a Bíblia aberta, leia lá em Êxodo 23. Não matarás. E outras traduções, não cometa assassinato. Amém. Assassinato. O quarto erro. Perdão. O quarto erro é a mente perversa. Mente perversa. Que refere-se a um estado mental caracterizado por comportamento e pensamentos que são ruins. Pensamentos que são ruins. Que tentam não só maquinar pensamentos de como confrontar aquela pessoa, mas também que tentam fazer de tudo para tentar destruir aquela pessoa, seja onde ela estiver. Indiferentemente, o tipo de pessoa, as características são a falta de empatia, ou seja, a capacidade daquela pessoa reconhecer que aquela pessoa precisa de ajuda, mas em vez de ajudar, ela tenta fazer algo ou até alguma coisa para tentar prejudicar aquela pessoa. Pessoas assim buscam por poderes ou querem se achar maior que as outras, como tentando dominar aquela pessoa através do sofrimento dela e até mesmo tentar manipular aquela pessoa. Em outras palavras, tentando utilizar e influenciar aquela pessoa a cometer um erro. E tem pessoas que é assim, que tentam fazer de tudo para tentar fazer, tentar fazer aquela pessoa a cometer o erro que ela não queira. Às vezes elas são induzidas. E também tem outras características, como impulsividade, desprezo pelas normas sociais e até mesmo ausência de culpa. As pessoas que são enganadas por conta dessas pessoas, que colocam essas ideias na mente dessas pessoas, elas se sentem culpadas, se sentem com um comportamento antissocial, ou seja, aquelas pessoas que são enganadas por conta de mentiras, por conta desses fatos aí, elas acabam ficando reféns de si mesmas, ou seja, deixam de fazer parte da sociedade ou até mesmo ficam sem vontade de se relacionar com outras pessoas. Entretanto, a palavra de Deus afirma a consequência final daqueles que têm e possuem a mente perversa, que está lá em Provérbios 4, 19, capítulo 4, verso 19 e 27. Provérbios 4, 19 ao 27. Júnior lê o capítulo 19, o verso 19, e Jadson vê o verso 27. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Verso 27. Não declines nem para a direita,
nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. Amém? Amém. Jesus simplesmente criticou a atitude daqueles que agiram desta forma. E disse isso de quem? Ele disse isso em relação aos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus tinham mentes assim, sempre tentando arrumar algo ou alguma coisa para tentar culpar Jesus, ou tentar pegar Jesus em algo que eles mesmos plantaram. Que em relação tem a mulher do adultério, a mulher que foi pega em adultério. Muitos daqueles fariseus, com certeza, devem ter abusado daquela mulher, mas eles disseram que elas foram pegas em adultério. Ora, como é que eles sabem que elas foram pegas em adultério? Alguns, com certeza, devem ter dormido com ela. Porém, Jesus fez o quê? Ele se abaixou e começou a escrever todos os pecados daqueles com o dedo. E muitos cristãos, infelizmente, têm as mesmas atitudes dos escribas e fariseus. Infelizmente. Agora, por quê? Porque muitos não têm procurado a Deus. Não têm andado com Cristo e não têm reconhecido que o Senhor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Amém. E também, algum daqueles fariseus, precisa ser mudado, principalmente para quem é seguidor de Cristo. Como seguidores de Cristo, nós temos que ter reverência, nós temos que andar com Cristo, nós temos que reconhecer que precisamos mudar alguma coisa em nós. Até porque quem está lá fora nos vê como exemplo. E se não formos exemplo dentro da igreja, como é que vamos ser exemplo lá fora? Exatamente. Como vamos ser a luz do mundo? Porque Cristo, Ele nos chama de a luz, nos chama de luz. E como luz, temos que mostrar a luz, que é a palavra de Deus, e também os seus ensinamentos, também a forma que temos como cristãos, que é a atitude, a forma de receber as pessoas e a forma de exemplo, que é mostrar que tipo de cristão nós somos. Amém. E esse tipo de atitude tem que ser mudado. A quinta coisa é os pés que se apressam para o mal. Descreve a pessoa que são rápidas, eficientes em ações que tem um objetivo de prejudicar o seu semelhante. Essas ações podem ser arquitetadas em meio a palavras negativas, em meio a pensamentos altivos e também em meio a mentiras, como foi mostrado aqui. Essas pessoas assim, infelizmente, que têm os pés altivos, elas são os tipos de pessoa que correm para tentar fazer algo para prejudicar a pessoa. Que é o mal, é um mal que tenta nos afastar de Cristo, e seja qual for o mal. E também existe a sexta coisa, que a sexta coisa, ela é praticamente semelhante à língua mentirosa, que é uma atitude, porém um pouco diferente, porque diz o quê? Testemunha, ou seja, é uma pessoa que dá uma testemunha ou cria algo, alguma história que geralmente não existe. Ela cria algo para tentar se opor ou tentar ser maior que as outras. Por exemplo, fulano vai contar uma história, uma determinada história, que é fato.
Aí vem a outra pessoa e cria uma história que não é que na verdade é mentira. E muitas dessas pessoas que criam mentiras, ou seja, testemunha falsa, ela sabe que está mentindo. Porém, para tentar se exaltar, ela encontra uma maneira de tentar chamar a atenção. Esse é o fato, tentar chamar a atenção. E ela chama a atenção como? Contando mentira, dando um falso testemunho, tentando mostrar que está por dentro do determinado assunto. Porém, essa pessoa está sendo mentirosa, dando uma testemunha falsa. Novamente, eu vou ler Provérbios 16, 19. 6 coisas o Senhor Deus abomina, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima, pessoas que provocam brigas entre irmãos. Amém? Misericórdia. Esse tipo de atitude é algo que muitos que se dizem cristãos, infelizmente, acabam cometendo. Às vezes a pessoa é membro da igreja, aí cria uma mentira a respeito da pessoa, cria uma mentira para tentar manchar a imagem da pessoa, cria uma mentira para tentar ser maior que a pessoa, ou até mesmo para prejudicar a pessoa, sendo ela de igreja ou não. Até porque você está dando, a pessoa que faz isso não só está tendo uma língua mentirosa, como também está dando um falso testemunho em relação à pessoa. E essas pessoas assim, infelizmente, quando são vítimas de mentiras, ou até mesmo por conta de brigas, até porque a igreja, infelizmente na igreja existem brigas, existem discórdias, não só por conta de cargos, como também em relação ao irmão. E isso é um erro. Não é só porque irmão A tem um determinado cargo na igreja, que o outro irmão vai ficar com inveja e vai querer discordar, ou até mesmo causar uma briga. Isso é algo que é errado. Pois é, porque como cristãos nós temos que ser a luz do mundo e não as trevas. Estamos sendo trevas e não luz. Se formos a luz, temos que mostrar a luz para aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora estão em trevas. Misericórdia. Estão em trevas. E essas pessoas, elas têm que receber a luz, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos de Jesus, que é o amor que Ele deu, que Ele nos colocou em nossos corações. Amém? Amém? Um momento. E como cristãos, temos que mostrar a luz ao mundo, porque, como eu acabei de citar aqui, as pessoas que estão lá fora estão em trevas. Muitos não conhecem a palavra de Deus, ou até mesmo desprezam a palavra de Deus. Agora, é culpa nossa? Às vezes é culpa nossa. Por quê? Porque como cristãos não estamos mostrando um exemplo. Como cristãos não estamos mostrando a luz. E temos que ser a luz. Porque muitos que estão lá fora não conhecem a palavra de Deus. Muitos que estão lá fora desprezam a palavra de Deus. E muitos que estão lá fora até criam e até mesmo inventam desculpas para não conhecer a palavra de Deus, ou até mesmo para não entrar na casa de Deus. Até porque a casa de Deus é o refúgio. Amém.
é o nosso refúgio. Como cristãos, temos esse tipo de característica. Porém, nós temos que ter o oposto disso, que é a união. Temos que ser unidos. Não só unidos para transmitir a palavra de Deus, como também temos que ser unidos em oração. A oração, ela tem poder. Ninguém, nem sequer o inimigo de Deus pode nos derrubar. Amém? Indiferente disso, tem pessoas que têm que mostrar um bom exemplo sobre a palavra de Deus e sobre também a Deus. Como eu acabei de citar aqui, as pessoas que estão lá fora estão em trevas. Porém, temos um salmo lá, um salmo da Bíblia, que já descreve como os cristãos têm que se comportar dentro da igreja. Que está lá em Salmos 133, diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. Amém? O próprio Salmo já nos dá um conselho, que temos que ser unidos como irmãos, porque se na igreja tiver desunião, a igreja de Cristo, ela é atacada. A igreja de Cristo já é atacada lá fora, por conta de erros, por conta de mentiras e por conta de invenções que muitas vezes a pessoa cria em respeito à igreja. Por isso, amados, se é desejo de vocês se reconciliar com seu irmão, que os irmãos fiquem de pé, para aqueles que geralmente querem se reconciliar com o Senhor e querem primeiramente se reconciliar com o Pai. Pode ficar de pé. Quem tem um desejo de se reconciliar com o Senhor, e fique de pé. Porque o Senhor, Ele nos deu os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Está lá em Gálatas 5, 22 ao 27. Quem encontrou, leia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém. Amém? Amém. Contra essas coisas não há lei. Esses 7 erros que foram mostrados aqui hoje em Provérbios fazem parte da natureza humana. Esses erros fazem parte da natureza humana. Porém, esses erros foram crucificados. Foram crucificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e temos que alimentar esses dons espirituais do Santo Espírito de Deus, para sermos vistos como a luz do mundo para aqueles que estão nas trevas. Amém? Gostaria
gostaria de fazer uma oração para aqueles que quiserem conhecer a palavra de Deus e se aproxima aqui na frente. Amém? Esse irmão aqui, irmãos, eu já esqueci o nome dele agora. É Deildo. Ele aceitou fazer parte, assim, de aceitar, ele aceitou receber os estudos. Os estudos para aprender mais a respeitar a palavra de Deus. E isso é uma vitória para o povo de Cristo. Amém? Por isso, fechando nossos olhos, que eu vou olhar não só por nós, mas também pelo irmão que aceitou os estudos. Amém? Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido à tua santa casa, por ter nos dado entendimento e sabedoria, Pai. Por isso, Pai, toque no coração aqui do irmão Edeildo, para que ele aprenda e para que ele tenha conhecimento da tua palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, encha ele de conhecimento e sabedoria, através das tuas lições que serão passadas em breve. Por isso, Pai, fica com ele, fica com a família dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a gente se alimente dos frutos do Espírito Santo. Até porque esses frutos vão nos edificar, vão nos fortalecer e vão nos manter de pé até a Canaã celestial. Se esse é o desejo de todos, que levante a mão. Amém? Que Deus seja louvado. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Se o Senhor, Pai, tocou no meu coração para transmitir essa mensagem, acredito, Pai, que o Espírito de Deus também tocou no coração de cada um aqui. Para que todos, Pai, reconheçam, todos aprendam e todos tenham conhecimento, Pai, a respeito do que foi passado aqui hoje. Por isso, Pai, fica conosco, nos dá sabedoria, Pai, nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos tenham uma boa noite.